Eu vou falar assim que a gente passa por muitas cavernas. A gente hoje vai falar da caverna de Elias, a gente vai falar do deserto de Elias e da caverna de Elias, e o quanto que ele desistiu, mas Deus não desistiu dele. A gente sabe que Elias era um homem consagrado a Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que foi profeta, e eu já vou contar aqui o spoiler do final dessa história, mas Elias ele não morreu. Ele não morreu, ele foi transladado, né? Elias não passou por morte. Então, eu queria que vocês entendessem isso para vocês entenderem a magnitude aqui dessa história. Então, Elias não morreu, gente. Tanto é que ele aparece lá, quando Jesus, antes de morrer, ele foi para o monte orar. Elias estava lá. Fizeram até uma tenda para Elias, para Moisés. Então, a gente vai hoje ouvir sobre essa história. Então, Jezabel chega. Eu vou ler um pouquinho aqui dessa história para vocês, que está lá em primeiro livro de Reis, 19. Ora, Acabe era o rei, tá? Contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Porque o que aconteceu? Assim que acabou, os profetas de Baal foram mortos. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Então, quando ele chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Então, ele foi para o deserto. Então, assim, o tempo todo, na história da semana retrasada, a gente vê ele fazendo assim, ele consultando a Deus o tempo todo, sabe, gente? Então, assim a palavra de Deus falou, assim ele consultou a Deus. E aqui ele decide, pela própria vontade, fugir de Jezabel. Então, aqui nesse momento, a gente já vê que ele estava num esgotamento emocional. Então, a gente vê um homem que é escolhido por Deus passando por uma fraqueza. Então, quer dizer que fraquezas não são só para pessoas que não têm um relacionamento íntimo com Deus. Pessoas que também são escolhidas por esse Deus, que são profetas, também tiveram fraquezas. Por quê? Porque nós somos humanos e nós somos vulneráveis. E nessa hora, ele vem nessa coisa desse esgotamento emocional tão grande, que quando a gente está nesse momento, eu não sei você, mas quando a gente está bem sobrecarregada, a gente para de pensar direito. Vocês já perceberam? É como se a gente ficasse anestesiada, como se a gente tivesse assim, fora do nosso controle emocional. E a gente perde o chão, a gente perde o céu, a gente não sabe mais onde a gente está. E ele ficou com medo e ele fugiu. Quantas vezes na nossa vida a gente fica com medo e foge? Nesse momento aqui, ele está com medo, e ele está com medo de tudo, ele está com medo de morrer, e ele está com medo, e até mesmo frustrado, de Jezabel não ter se convertido a esse Deus, não ter adorado o Deus dele. E então ele foge lá para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele encontra uma árvore e ele dorme. Ele está cansado, ele dorme. E lá ele faz uma oração. Sabe qual a oração que ele faz, gente? Ele pede para morrer. Elias pede para morrer. Ele quer fugir tanto de tudo que está acontecendo que ele pede para morrer. Olha só como a gente fica reativo. A gente fica impulsivo. A gente nem para pensar mais o que a gente está pedindo para Deus. Ele está fugindo da morte e ele mesmo pede para morrer. Que bom que Deus não ouve todas as nossas orações, não é mesmo? Principalmente as orações quando a gente faz, quando a gente está fora de nós mesmas. Quantas orações erradas a gente já chegou a Deus num momento de desespero da nossa alma. E lá ele está fugindo da voz de Jezabel. Olha só que coisa. A voz de Jezabel estava guiando as decisões de Elias.
Gente, Elias não viu só o milagre do fogo descer no sacrifício, não. Elias, ele orava a Deus, a chuva vinha. Olha só quem era Elias. Elias não era uma Ana que eu oro e estou esperando em Deus, não. Ele orava, a chuva vinha. E eu acho tão lindo lá em Tiago, fala assim que nós éramos como Elias e que se a gente orar como ele, pode acontecer também. Você crê nesse poder da oração? Amém? Elias, ele fez um milagre de multiplicação da farinha e do azeite de uma viúva. Gente, olha só quem era Elias. Elias fez o filho dessa viúva ressuscitar. Olha o poder que Deus tinha concedido a Elias e como ele usava Elias. Mas nesse momento da vida dele, parece que ele esquece de tudo que Deus fez na vida dele. Quantas vezes a gente está em momentos da nossa vida que o medo está cegando a gente, está paralisando a gente, que a gente não enxerga mais como Deus guiou nossas vidas até aqui. Quantas vezes, gente? Vem algo que nos decepciona, parece que a gente cega. Vem uma rejeição, parece que a gente cega. Vem uma oração não respondida, parece que a gente cega. E o medo aprisionou Elias. Mas olha só que lindo. Deus manda um anjo lá no meio do deserto. E quando Elias acorda, adivinha o que tem do ladinho de Elias? Um pão fresquinho, quentinho e água. E o anjo fala assim: olha, levanta e come, bebe. Quer dormir mais um pouco? Dorme. Deus respeita as nossas limitações e mais. Sabe o que ele faz? Ele supre as nossas necessidades físicas até. E espirituais, sabe por quê? Porque fala que esse pão hoje representa para a gente a Bíblia, né? Lá o anjo estava falando para ele, mas hoje o pão significa Bíblia para a gente. E aí Elias descansa mais um pouco. Descansa, filho, porque você assim, do jeito que você está, não adianta nem eu te dar a direção, você não vai nem conseguir me ouvir. Porque nesse momento que você está, nessa tempestade que você está aí dentro, você não consegue nem ser sensível à minha voz. Eu estou do teu lado. Mas enquanto você não descansar, eu não consigo fazer nada. E então, gente, ele acorda de novo. E ele fala: levanta, come, porque agora o teu caminho é longo. Olha só que demais. Aqui nessa hora que ele fala: ó, o teu caminho é longo. Nessa hora ele percebeu, né? Jezabel. Porque se o caminho é longo, ele é mais do que um dia inteiro. A palavra de Jezabel, que em menos de 24 horas ele iria morrer, já não tinha mais poder. Sabe por quê, gente? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai prevalecer na nossa vida. Mas ele fala assim: olha, agora você vai caminhar 40 dias e 40 noites, se alimenta. Porque depois de 40 dias e 40 noites eu quero me encontrar com você. Olha que lindo. Alguém lembra que foi 40 dias, 40 noites? Moisés lá na montanha, lá no Monte Sinai. Jesus lá no deserto, 40 dias, indo na direção da presença. E ele chega nesse mesmo Monte Sinai. Algumas versões você cita o Monte Horebe. Mas em vez de ele chegar e ficar, o que ele faz? Ele entra na caverna. E ele entra na caverna. Quantas cavernas a gente tem entrado, né, gente? Você sabe que às vezes uma dor muito grande deixa a gente numa caverna. Uma perda, um trauma, alguma ferida. A gente quer um refúgio. Deixa eu ficar protegidinha aqui na minha caverna. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Dentro da caverna, às vezes a gente não tem coragem nem de lidar com a nossa dor, com o nosso trauma, com o que levou a gente para dentro dessa caverna. E a gente se isola mais ainda
nos distraindo e nos anestesiando da vida. Então a gente se ocupa demais, vamos trabalhar para caramba, vamos comer para caramba para a gente não entrar em contato com a caverna que eu estou me refugiando. Deixa eu comprar, ou então aqui eu preciso que a minha estima externa esteja saciada, deixa eu fazer as pessoas me valorizarem aqui fora, porque quem sabe assim, ninguém enxerga a caverna que eu tô. Muitas vezes, gente, a gente está dentro da caverna, achando que a gente está lá só refugiada, mas a gente está lá, ocupada demais, esperando que os outros nos aliviem. Só que a gente está lá dentro da caverna. Mas Deus não desiste de novo e ele vai até dentro da caverna, porque a gente aprendeu no Salmo 139 que não existe lugar nenhum que Deus não esteja. E Deus encontra a Elias dentro da caverna. Olha só que lindo. Sabe o que ele pergunta para Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Mais ou menos assim, ele está perguntando assim, Elias, por favor, me explica, o que você está fazendo aqui, se eu tenho tanto para você lá fora? O que te fez parar aqui, Elias? Ô, Tati, o que te fez parar aqui, Tati? Mirinha, o que te fez parar aqui, Mara? Kátia, o que fez você parar aqui nessa caverna? Eu tenho tanto para você lá fora. Eu tenho tanto para você lá fora. E aí Elias fala assim, olha, eu era zeloso. Eu fui o único que continuei sendo fiel a ti. Deus está vendo? Quanta coisa eu fiz? Aí ele fala assim, faz o seguinte, você vai sair da caverna porque eu quero falar com você lá fora. Eu vou falar uma coisa, caverna na nossa vida não é o destino final. Ela pode ser o abrigo por um momento. E às vezes a gente precisa de uma caverna. Mas o que Deus tem para mim e para você é estar lá fora. E então começa um vento muito forte lá fora. Muito forte lá fora. Mas Deus não estava nesse vento. Começa um terremoto lá fora. E Deus não estava no terremoto. Às vezes a gente pensa que vai ser algo tão grandioso que Deus vai chegar aqui na minha sala e falar bem alto, Ana, que vai vir então através de alguém e vai... Não vai ser assim, de repente, tão extraordinário do jeito que a gente sonha, né? Deus vem através do fogo e Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava na tempestade, não estava no fogo. E aí, de repente, eu acho tão lindo isso porque parece que Deus está respeitando o momento de Elias, sabe? Ele fala, não, eu não vou, eu vou respeitar. E ele vem numa brisa suave, num sussurro, assim como ele está vindo aqui nessa madrugada hoje. E ele pergunta de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? Às vezes o medo vai aprisionar a gente dentro da caverna, vai fazer a gente parar dentro da caverna. Não sei qual medo, o medo de fracassar, de achar que a gente não é capaz de fazer o que Deus projetou para a gente, de usar tudo que Ele tem para a gente, de achar que a gente nunca vai ser bom o suficiente para tudo que Ele tem dado para a gente, né? Não sei se vocês sentem essa falta, assim, do tipo, Deus, o Senhor tem me dado tanto que eu não sei nem como te devolver, então eu prefiro ficar aqui na caverna, deixa eu aqui na caverna, vai. Eu prefiro nem melhorar meus dons, meus talentos, tudo que o Senhor me deu, porque eu acho que nunca vou conseguir te devolver tudo que o Senhor tem me dado.
Às vezes a gente tem medo de sair. E a gente vai só colocando mais coisas, mais coisas, mais coisas em cima de nós para a gente não reconhecer nem mais Deus, nem a gente, nem nada, nem nada. Enfim, Elias para de ser guiado pela voz de Jezabel e começa a ser guiado pela voz de Deus. Eu não sei qual voz a gente tem ouvido na nossa vida, se é a voz de Jezabel, uma crítica, algo que veio e que marcou a nossa vida. Sabe, gente, às vezes uma palavra molda todo o nosso comportamento, molda todo o nosso futuro. Qual a palavra que você está ouvindo? A palavra que está saindo da boca de Jezabel ou a palavra que está saindo da boca de Deus, que te criou, que te ama, que te conhece e que só quer coisas boas de você? Se alguém algum dia te feriu com palavras, deixa eu te falar uma coisa, não deixa essa palavra guiar a tua vida por desertos, por cavernas, te aprisionando. Hoje é dia de você sair, ouvir o sussurro de Deus te curando. E aí ele fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho não, tem mais 7.000 profetas aqui fora, 7.000 pessoas fiéis aqui fora. Você se isolou tanto, e tem tanta gente aqui fora que continuou. Para de se isolar. Só que eu poderia usar aquelas 7.000 pessoas, e eu continuo usando. Mas sabe de uma coisa? Eu te separei para mim, e eu não vou desistir de você. Porque eu te fiz Elias do jeito que eu queria, o Elias do jeito que eu queria, para fazer o plano que eu queria através de você. Eu não desisto de você, por mais que tenham 7.000 lá fora. Eu vim aqui te buscar, Elias. Rosa, eu vim aqui te buscar hoje, porque eu preciso de você aqui fora da tua caverna. Tem muita vida para você aqui fora. Pati, tem muita vida para você aqui fora. Enquanto ele ouvia a voz de Jezabel, era voz de morte para a vida dele. Voz de morte, ele desejou a morte. Mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, a morte já não tinha mais sentido na vida dele. E olha só, ele nunca mais viu a morte. Deus tem vida para a gente aqui fora, vida eterna também para a gente. Vida em abundância, vida plena. É esse tipo de vida que Deus tem para a gente. E aí ele fala assim, faz o seguinte, volta pelo caminho que você veio. Não tenha mais medo, não. Vai lá encarar. Porque enquanto você está sob a minha voz, eu vou te encorajar, não desiste nunca mais. Vai lá. Vai ungir 2 reis. E vai levantar, vai chamar Eliseu para ser o próximo profeta. Que lindo. Sabe o que a Bíblia fala? Que quando Elias foi levado pelos carros de fogo, ele deixa a capa, né, a capa dele para Eliseu. E Eliseu é ungido com porção dobrada do espírito de Elias. Gente, se você acha que ele fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Porção dobrada do espírito. Olha só que lindo. Quando ele parou de se esconder na caverna, Deus agiu na vida dele e através da vida dele. Deus quer agir em você e quer agir através de você. Amém? Qual voz a gente tem ouvido? Que hoje eu e você, a gente ouça o sussurro de Deus e que a gente cale toda a voz de Jezabel que vier na nossa vida. Que hoje a gente tenha consciência quando a voz vem de Jezabel ou de Deus. Ué, essa voz que está vindo aqui, que eu estou parando para escutar, é de quem? É de quem? Que a gente tenha esse tipo de discernimento na nossa vida, amém? Amém? Mi, vamos ouvir uma canção. Que seja assim sempre nas nossas vidas. Amém? Vocês estão me ouvindo?
Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração no dia de hoje. Obrigada, Deus, por nos tirar da caverna. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Amém, Deus, obrigada. Lindo, Mi, que lindo, amém. Eu recebo cada palavra dessa canção. Amém. Senhor Jesus, eu venho te pedir mesmo, Senhor, que Senhor hoje levante mulheres aqui, Pai. Nos ajuda, Pai. A gente reconhece que sem o Senhor a gente não consegue, igual aconteceu com Elias. Quando ele esqueceu de ti, Pai, ele ficou com medo. A gente não consegue dar um passo sequer se a tua presença não for conosco, Senhor. Nos ensina todos os dias a ouvir a tua voz, a te consultar, a ler da tua palavra, a beber da tua água, da tua fonte de vida, Pai. Senhor, obrigada, porque o Senhor não desistiu de nenhuma de nós aqui. Quantas cavernas nós já passamos, Senhor. Nós já passamos, Senhor, com perdas significativas para a gente, Senhor, onde abrir o nosso chão. A gente já passou, Senhor, com decepções, com traumas, Pai, com algumas dores profundas, Senhor, mas a gente quer te agradecer, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós e porque o Senhor nos procurou. Senhor, a gente não quer mais fugir da tua presença, meu Pai. A gente quer ouvir a tua voz, Senhor. Hoje, eu e as minhas amigas, minhas irmãs aqui, a gente veio ouvir a tua voz, Senhor. Nos desperta. Nos desperta, Senhor, para o teu sussurro. Nos desperta para a tua voz doce, para a tua voz mansa, para a tua voz carinhosa, acolhedora, para essa voz que nos respeita, respeita as nossas feridas, as nossas dores. A gente quer te agradecer, Senhor, porque na hora que a gente saiu dessa caverna, Senhor, o Senhor não desistiu de nós nem naquela cruz, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, que a gente possa caminhar todos os dias na tua direção. Alinha a nossa vida, alinha a nossa mente, alinha os nossos pensamentos para os seus pensamentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda no caminho. Eu sei que a gente não vai estar blindada, que todas as coisas podem acontecer, Senhor, mas segura forte na nossa mão. Cuida, Senhor, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, Senhor. Tira. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo medo, Senhor, de tudo que quer nos aprisionar e nos separar de Ti, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa madrugada porque a gente pode te perceber aqui. Obrigada, Jesus. Eu te peço uma bênção especial sobre o lar de cada mulher aqui, Senhor. Eu venho pedir, Senhor, uma unção poderosa, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre cada mulher, assim como Elias, Senhor, deixou para Eliseu, Senhor, a gente pede que o Senhor Jesus venha hoje sobre nós e derrame sobre nós a unção, Senhor, poderosa, Senhor, do Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor, que a gente possa te sentir em todos os momentos, que agora, Senhor, o calor do Teu Espírito venha habitar em nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Vem, Senhor, fazer com que a nossa oração tenha poder no Teu nome, em Teu nome, assim como o Senhor usou Elias, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, Pai. Vem nos usar para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, não para nós, mas para que a gente possa te glorificar o tempo todo.
Obrigada, Jesus, por mais uma madrugada, por mais um dia. Continua com a gente. Em nome de Jesus. Amém, amém.